Olá, galera das primeiras séries do ensino médio do Colégio Santa Rita. Vamos dar aqui a sequência de nossas aulas de História, que é o professor Cláudio Roberto. Vamos, portanto, para nossa aula de número 13, né? Vamos aqui agora começar a entrar na fase da história da chamada Baixa Idade Média, né? Ou seja, a partir dos séculos XI e XII, a Europa feudal vai passar por um conjunto de transformações que iria culminar com a decadência do sistema feudal europeu, com o renascimento do comércio e das cidades. E um fato foi bastante significante nesse processo, que foram as chamadas cruzadas. Vamos então aqui explicar o ambiente, né? A situação conjuntural que levou a ocorrer as cruzadas e, consequentemente, pós-cruzadas, as consequências, os efeitos econômicos que permitiu que ocorresse o renascimento do comércio e das cidades. Vamos, portanto, agora para a fase da chamada Baixa Idade Média, quando a crise que se instalou no sistema feudal levou à ocorrência de guerras estimuladas, incentivadas pelos membros da Igreja Católica na época, guerra contra o que eles chamavam de infiéis no Oriente, os turcos muçulmanos que haviam tomado a Terra Santa. Esse movimento nós lembramos como Cruzadas, que aconteceu entre os séculos XI ao XIII, e os efeitos que essas cruzadas trouxeram para a Europa Ocidental nessa chamada Baixa Idade Média, século XI ao século XV. Vamos, portanto, explicar esse momento da chamada Baixa Idade Média. Nós que já trabalhamos na chamada Alta Idade Média, a construção da ordem feudal na Europa Ocidental, do modelo feudalismo, que se deu aí na chamada Alta Idade Média, o auge desse feudalismo que foi justamente no século XI, né? O auge, portanto, esse primeiro momento é chamado de Alta Idade Média. Nessa Alta Idade Média, trabalhamos os reinos bárbaros que se instalaram na Europa Ocidental, e dentre esses reinos bárbaros nós destacamos os francos, né? Os povos francos, o reino dos francos, que no seu auge virou o Império Carolíngio, como numa tentativa de resgatar a antiga unidade do Império Romano. Agora, meus amigos, nós vamos trabalhar a Baixa Idade Média, que é justamente, né, a decadência do sistema feudal, a crise apresentada pelo sistema feudal e, consequentemente, criou-se um ambiente para que houvesse as cruzadas e os efeitos, principalmente econômico dessas cruzadas, é que levaria ao renascimento do comércio e das cidades. Vamos, portanto, aqui falar dos fatores, das razões, das causas que levaram à chamada crise do feudalismo lá no século XI. Portanto, a crise foi no ambiente da crise do sistema feudal que levou à ocorrência dessas cruzadas. Vamos ver o fator que fez com que o sistema feudal entrasse no início de colapso, de crise. Século XI. Século XI, a Europa vivenciou, a Europa Ocidental, uma forte expansão demográfica, um grande crescimento demográfico, com a diminuição das invasões bárbaras, né? Com o fim das invasões, quando a Europa alcançou uma certa estabilidade, né? Com os feudos estáveis, alguns níveis
técnicos foram implementados na atividade agrícola, que levou um certo aumento da produtividade e, consequentemente, uma melhoria da qualidade de vida. O que aconteceu a partir do século XI? Houve uma forte expansão demográfica. Se vocês observarem nesses dados aqui, esses dados desse quadro, o crescimento demográfico na Europa Ocidental entre os anos 1000 a 1300. Se vocês observar aqui na Europa Ocidental, no ano 1000, havia na Europa Ocidental uma população de 22 milhões de habitantes, aproximadamente 22 milhões de habitantes. Se vocês observar, a população em 3 séculos, ela mais do que dobrou na Europa Ocidental. Saiu de 22 milhões para mais de 50 milhões de habitantes. Agora, será se o sistema feudal estava preparado para esse forte crescimento demográfico que a Europa enfrentou nesse período, com a diminuição das invasões e condições mais estáveis de vida começaram a acontecer na Europa Ocidental? Será se a Europa feudal, será se o sistema autossuficiente do feudalismo estava preparado para esse forte crescimento demográfico que a Europa vivenciou aí nesses 3 séculos, em que a população da Europa Ocidental mais do que dobrou? Se observarmos nesses dados desse quadro, a população praticamente mais do que dobrou. No ano 1000 saiu de 22 milhões de habitantes aproximadamente para 50 milhões no ano de 1300. E o que aconteceu? A população crescia em ritmo mais acelerado do que a produção agrícola, que era autossuficiente. Nós sabemos que uma das características econômicas do sistema feudal era a autossuficiência na sua produção. Não havia uma preocupação em produzir excedentes nos feudos, excedentes agrícolas. Até porque, quando os servos tiravam todos os tributos, todas as suas obrigações para com o senhor feudal, o que sobrava dava mal para a sua sobrevivência. E quando os senhores feudais arrecadavam todas as suas receitas dos servos que abrigavam em torno do castelo, dava para sustentar a população do castelo e pagar também suas obrigações, caso esse senhor feudal fosse um vassalo de um outro senhor feudal. Então, o que acontecia? A população passou por um forte crescimento demográfico entre os anos de 1000 a 1300, uma população que crescia num ritmo cada vez mais acelerado do que a produção. Veja nessa imagem, nessa ilustração, como é que está a vilinha feudal, né? A vilinha feudal crescendo, aumentando o número de residências e por conta desse crescimento demográfico. Olha que a vilinha feudal já estava virando meio que um pequeno caos urbano, uma área bem mais urbanizada e portanto vulnerável até a conflitos, a convulsões sociais, havendo assim uma certa preocupação do senhor feudal. O senhor feudal, no castelo, estava preocupado com esse crescimento que a vila feudal estava passando, com essa população excedente que a vilinha feudal estava sofrendo, com esse crescimento demográfico, com essa expansão demográfica que passou a acontecer ali na vilinha feudal. Ou seja, tinha gente sobrando na vila feudal. Tinha populações excedentes. O senhor feudal estava começando a ficar preocupado, os senhores feudais ficando preocupados com esse crescimento, com esse excedente demográfico que a vila feudal estava passando. Então, o senhor feudal vai precisar tomar medidas no sentido de resolver esse problema, porque quanto mais população ociosa na vila, a possibilidade de haver algum tipo de convulsão, de revolta, e, portanto, o senhor feudal vai pensar, os senhores feudais vão pensar em tomar medidas no sentido de resolver essa população crescente. Qual a solução? Qual foi, então, a solução encontrada pelos senhores feudais para tentar resolver esse crescimento demográfico que as vilas feudais de cada feudo estavam passando?
a saída encontrada foi expulsar da vila feudal, das vilas feudais, expulsar essa população excedente dos feudos. Agora imagina aí, essa população excedente expulsa dos feudos. E por que estava uma população excedente? Por que essa população ociosa? Porque a gente sabe que na época do feudalismo, quando um servo morria, a herança do lote era geralmente para os filhos mais velhos. Então alguns iam ficando sem propriedades feudas, sem lotes feudais para trabalhar. E o senhor feudal, então uma população excedente, a produção não estava acompanhando esse ritmo acelerado do crescimento demográfico e a preocupação dos senhores feudais era em não perder seus impostos. Não, era preciso manter as suas receitas, porque os senhores feudais também tinham obrigações para com seus suzeranos, né, caso fossem vassalos. Então a saída que esses senhores feudais encontraram para tentar solucionar a crise do feudalismo, foi expulsando esses servos excedentes das vilas feudais. E qual é o destino dessas populações que foram expulsas? Esses expulsos, excedentes, acabaram alguns virando ladrões, ocultavam-se nos bosques. Daí surgiu a lenda do Robin Hood, né? Que se escondia nas florestas, salteando, viraram ladrões. Então, realmente, século XI, alguns desses que foram expulsos, acabaram se ocultando nas florestas, nos bosques, se tornando ladrões. Outros acabaram virando mendigos. Outros viraram artesãos, pequenos comerciantes que acabaram voltando para as antigas cidades, antigos centros urbanos iam sendo reocupados e, portanto, o sistema feudal está em crise por conta desse forte excedente populacional. E é em meio à crise, e é no epicentro dessa crise do sistema feudal que vai acontecer os movimentos cruzadistas. Guerras, conflitos, guerras, expedições militares convocadas pela Igreja Católica. Foram durante 2 séculos a ocorrência dessas cruzadas. Vamos ver as razões das cruzadas, a causa inicial, ou pelo menos a justificativa utilizada pela Igreja Católica em convocar a cristandade europeia para uma guerra no Oriente. Vejamos aqui a Terra Santa. A Terra Santa, a Palestina, são os locais considerados sagrados pelos católicos, pelos cristãos, né? Porque justamente a Palestina é o local onde Jesus nasceu, viveu e morreu. Então, por ser considerado locais sagrados, era praxe, era comum durante a época feudal alguns nobres cristãos aqui da Europa Ocidental fazerem peregrinações à Terra Santa. Uma viagem tão longa, tão cheia de obstáculos, alguns deles achavam que poderia até ter o perdão dos pecados, caso eles conseguissem chegar à Palestina, se utilizavam de transporte animal, às vezes embarcações pelo Mediterrâneo. O certo é que na Europa medieval, na Europa feudal, era comum alguns nobres ou mesmo os bispos cardeais ou nobres senhores feudais fazerem peregrinações à Terra Santa, visitar os locais sagrados, visitar os locais onde Cristo nasceu, onde Cristo viveu, pregou e morreu, né? Então, por ser considerado um local sagrado, era comum cristãos visitarem. Às vezes, quando eles faziam essas viagens para o Oriente, ao regressar, eles passavam na cidade de Constantinopla, que era um centro comercial importante de distribuição de produtos que vinham lá da Ásia, pelas rotas, a rota da seda, né? Rotas que chegavam aqui pelo Mediterrâneo ou mesmo pelo Mar Negro, e encontrava em Constantinopla uma cidade propícia à redistribuição comercial desses produtos na Europa. Esses produtos, eles não chegavam à Europa Ocidental feudal, porque a Europa Ocidental feudal estava isolada ao feudalismo desde a decadência das estruturas romanas do Império Romano Antigo,
do Império Romano do Ocidente, a Europa feudal estava isolada ao sistema feudal. Produtos como tapetes luxuosos oriundos do Oriente, lá da Ásia, tapetes, chegavam aqui tapetes luxuosos feitos de lã, feitos de... Enquanto se usava um tapete de junco ainda na Europa feudal, aqui já chegavam objetos de porcelanas, enquanto na Europa feudal ainda se utilizava de objetos feitos de argila, enquanto aqui temperos, especiarias, joias, porcelanas, seda, tecidos de seda. Esses produtos eles não chegavam à Europa Ocidental porque desde o século VII, com a consolidação do feudalismo, que a Europa Ocidental estava isolada. O mar Mediterrâneo já não era mais um intercâmbio comercial entre o Oriente e o Ocidente. E aí esses produtos chegavam somente até Constantinopla e circulavam aqui na parte oriental. Mas alguns que faziam essas peregrinações acabavam passando em Constantinopla e adquirindo alguns desses produtos e levavam para a Europa Ocidental. Chegavam na Europa Ocidental, esses faziam uma grande propaganda do Oriente. Propagavam a ideia de que o Oriente era uma região de luxo, de riqueza, uma região onde não havia problemas de ordem social, enquanto a Europa feudal, enquanto a Europa ocidental estava passando por momentos de turbulência em função justamente da crise que já assolava o sistema feudal devido a esse excedente, essa população excedente que estava sobrando, devido a essa expansão demográfica que a Europa feudal tinha passado. Então, alguns desses nobres que chegavam até a Europa propagavam a ideia de que a Europa oriental era uma região de riqueza e de luxo. Quando foi no ano de 1071, os turcos muçulmanos começaram a se expandir. O Império Turco, no ano de 1071, naquela expansão, dominaram a Palestina e passaram a dificultar essas peregrinações. Os turcos, que têm sua origem aqui na região da Anatólia, na Ásia Menor, o Império Turco avançou por as regiões do Oriente, chegando a dominar a Palestina. Essa região, nesse mapa, esses locais do mapa amarelo é a expansão, na cor laranja, é a expansão do Império Turco, império que dominou a Palestina. A partir do ano de 1071, esses turcos passaram a dificultar, passaram a profanar os cristãos que visitavam a Terra Santa, passaram a dificultar essas peregrinações, passaram a profanar e até mesmo matar alguns desses cristãos do Ocidente que visitavam, que faziam essas peregrinações. Foi aí que esses nobres foram fazer reclames ao Papa. Reclamaram à Igreja e ao Papa de que a Palestina, de que a Terra Santa tinha sido ocupada pelos infiéis, pelos turcos que estavam impedindo essas peregrinações até o Oriente. Daí nasceu as Cruzadas. O Papa, ouvindo os reclames, convoca um concílio na cidade de Clermont, faz um discurso bastante comovente e convoca a cristandade do Ocidente a uma guerra santa contra os turcos no Oriente. Nós vamos nominar de Cruzadas. Aqui uma definição bem simplificado do que foram as cruzadas. Foram expedições militares organizadas, convocadas, estimuladas, incentivadas pela Igreja Católica e pelos nobres com o objetivo de retomar a Terra Santa, ou seja, a Palestina, que tinha caído no domínio turco-muçulmano. Portanto, essas cruzadas recebem esse nome de cruzadas porque era comum utilizarem o símbolo de uma cruz nas vestes. Os comandantes das cruzadas se utilizavam do símbolo de uma cruz nas suas armas, nas suas vestes, como uma forma de passar a ideia de que estavam lutando em nome de Cristo contra os turcos e contra os infiéis que haviam ocupado a Palestina. O Papa que convocou as cruzadas foi o Papa Urbano II. Diante dos reclames dos nobres europeus
os quais faziam peregrinações à Terra Santa e começaram a ser impedidos diante do avanço turco naquela região, o Papa, na época, Urbano II, convoca então um grande concílio. Concílio é uma reunião do Papa com lideranças cristãs no mundo. Convocação de cardeais e líderes nobres, senhores feudais, um grande concílio. Nesse concílio, o Papa Urbano II faz um discurso comovente e repassa a informação de que a Terra Santa foi ocupada pelos infiéis, pelos turcos muçulmanos que passaram a impedir, a profanar e até matar os cristãos que faziam peregrinações àquela Terra Santa. Por isso, era preciso retomar a Terra Santa que estava em poder dos infiéis. Então, aí o aluno pode questionar: os cristãos do Ocidente atenderam à convocação do Papa? Na época, uma fala do Papa, um pedido do Papa, era quase que um pedido divino. Consideravam o Papa quase que um representante direto de Deus na Terra. Então imagina aí a convocação do Papa, a população principalmente da Europa Ocidental, em crise, e com a propaganda de que o Oriente era uma terra de luxo e de riqueza. Muitos participam delas, das cruzadas, com a intenção de conquistar riquezas no Oriente. Então, entre os anos de 1096 a 1200, a cristandade ocidental organizou um total de 8 cruzadas convocadas pela igreja, além de mais 2 que fugiu do controle da igreja. Uma cruzada popular e uma cruzada só de crianças, totalizando 10 cruzadas. 8 oficiais organizadas pela igreja, no controle dos nobres cristãos a pedido da igreja, e 2 que fugiu do controle da igreja e dos nobres, que foi a Cruzada Popular e a Cruzada das Crianças, entre os anos de 1096 a 1270. As expedições que partiam para o Oriente, algumas delas sequer atingiram o Oriente, porque vamos aqui mostrar que as cruzadas elas tiveram outras motivações, outros objetivos. Fugiu pelo menos da justificativa inicial utilizada pela Igreja Católica, que era expulsar os turcos da Terra Santa. Vamos então falar das outras motivações, mas dizer que antes mesmo de partir a primeira cruzada oficial organizada pela Igreja e pelos nobres senhores feudais cristãos da Europa, uma cruzada partiu bem antes, convocado por Pedro, o eremita, a Cruzada dos Mendigos, numa tentativa de sair daquela Europa em crise, numa tentativa de conseguir melhorias no Oriente, até porque a boa propaganda que chegava na Europa Ocidental é que o Oriente era uma terra de luxo e de riqueza, e atendendo o pedido do Papa, inclusive achando que eles seriam protegidos pela mão divina nessa expedição rumo ao Oriente, partiu a chamada Cruzada Popular, que foi um desastre a Cruzada Popular. Partiu bem antes que a primeira oficial. Nessa imagem aqui, mostra quando partiu a primeira cruzada oficial da igreja, que encontrou os restos mortais e materiais da Cruzada Popular, onde as populações morriam de fome, morriam de doenças e em combates. Outras motivações levaram as cruzadas além daquela justificativa inicial utilizada pelo discurso do Papa, que era expulsar os turcos da Terra Santa. Tiveram motivações de ordem religiosa, por exemplo. O Papa entendia que essa era a hora de reunificar a cristandade
que tinha sido abalado pelo cisma do Oriente. No ano de 1054, nós sabemos que o Império Bizantino surgiu a Igreja Católica Ortodoxa, que rompeu com a Igreja Católica Romana e com o Papa. Essa era a oportunidade de reunir toda a cristandade novamente em torno de um único objetivo: salvar a Terra Santa que estava em poder dos turcos muçulmanos. Portanto, essa foi uma outra motivação de ordem religiosa. Nós tivemos também as motivações de ordem social. Muitos encontraram nas cruzadas a oportunidade de sair desta Europa em crise, desta Europa feudal em crise devido a esse excedente. Era uma forma de acomodar esse excedente populacional marginalizado em outras regiões que pudessem ter oportunidades produtivas, reintegrá-los ao processo produtivo, né? Ou seja, uma saída para as cruzadas foram usadas como uma saída para o excedente populacional marginalizado, com a intenção de reintegrá-los ao processo produtivo e também o excessivo número de nobres que ficavam sem terras feudais e acabaram usando também as cruzadas como uma oportunidade de conquistar riquezas no Oriente. Militar. Muitos utilizaram das cruzadas como forma de pacificar a Europa, canalizada pelo espírito combativo, uma Europa fragmentada, uma Europa marcada por fortes rivalidades. Era uma maneira de unir militarmente toda a Europa em torno de um mesmo objetivo. Motivações de ordem econômica, quem sabe obter riquezas materiais no Oriente e até reatar as relações comerciais entre o Oriente e o Ocidente, que estava abalada desde o século VII com a expansão muçulmana, islâmica, árabe, né? E outros reis. Por que muitos reis apoiaram as cruzadas? Porque os burgueses lá da Península Itálica financiaram as cruzadas, porque viam a oportunidade de reatar as relações comerciais e reviver o comércio entre o Oriente e o Ocidente. E política, alguns reis apoiaram as cruzadas, alguns reis incentivaram, financiaram, comandaram, porque viram a oportunidade de aumentar o seu poder perante uma Europa tomada pela fragmentação política. Então nós mostramos aqui que essas cruzadas elas tiveram outras razões, outras motivações que levaram muitos a ingressarem nessas cruzadas. E aí aconteceram as cruzadas, esses combates, as cruzadas resultaram em fracasso. A primeira cruzada foi um desastre. De 300 mil pessoas que partiram rumo ao Oriente, na primeira cruzada oficial da Igreja Católica, só chegaram 40 mil deles no Oriente. A maioria se perdiam pelo percurso, morriam de fome, doentes, ou mesmo acabavam encontrando novas oportunidades no Oriente, ou morriam em combates. Desses 40 mil que chegaram lá na Palestina, eles ainda conseguiram retomar Jerusalém por algum tempo, mas depois sofreram novas derrotas para os turcos. Diante desses fracassos iniciais das cruzadas, muitos achavam que as cruzadas precisariam ser organizadas por pessoas puras do pecado. Veja a mentalidade da população da Europa Ocidental, a mentalidade religiosa, achar que a Terra Santa deveria ser conquistada por pessoas puras do pecado. Organizaram uma cruzada formada por 50 mil crianças, essa extraoficial, entre a terceira e a quarta, chamada Cruzada das Crianças no ano de 1212. Dessas 50 mil crianças que partiram para o Oriente, nenhuma voltou para a Europa. As que não morreram em combates acabaram sendo vendidas como escravos no Oriente. E, portanto, para você ter uma ideia, diante do desvio de objetivos, algumas cruzadas sequer chegavam ao Oriente. A quarta cruzada, por exemplo, essa seta azul que partiu de Gênova e Veneza, o objetivo dela era principalmente chegar até Constantinopla, essa região de luxo e de riqueza. E a quarta cruzada, se vocês observarem pela seta, virou um saque contra Constantinopla. Virou um verdadeiro saque contra a cidade de Constantinopla. Então, essas cruzadas, elas, em geral, elas resultaram em fracasso no que seja pertinente a expulsar os turcos muçulmanos da Terra Santa. Contudo, ela trouxe alguns efeitos positivos para outras
para outras questões na Europa. Por exemplo, os reis fortaleceram seu poder político. Agora, a maior consequência das cruzadas foi a reabertura do mar Mediterrâneo. As cruzadas permitiram as populações da Europa Ocidental entrarem em mais contato com os produtos do Oriente, com o Oriente, e reatar as relações comerciais, aumentando o intercâmbio comercial entre o Oriente e o Ocidente, porque até antes das cruzadas, os produtos chegavam só até Constantinopla. As cruzadas permitiram reviver esse comércio. As rotas comerciais que só atingiam a cidade de Constantinopla começaram também a atingir Gênova e Veneza e percorrer pela Europa Ocidental. São as cruzadas, é o comércio que vai reatar diante da consequência dessas cruzadas, com o reatamento das rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente. É a maior consequência econômica que vai trazer uma série de mudanças econômicas na Europa Ocidental que nós vamos estar tratando nas nossas próximas videoaulas. Orientaram os nossos alunos que esse tema, crise do feudalismo e as cruzadas, vocês vão encontrar no livro 2, no nosso livro texto, vão encontrar exercícios relacionados a essa temática entre as páginas 68 e 70. Forte abraço a todos e até a próxima videoaula.